Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom ter você aqui com a gente para a gente falar hoje sobre um tema muito importante que é o cuidado com o coração. A gente já falou aqui sobre sentimentos, sobre emoções e agora a gente vai falar sobre aquele que comanda tudo isso. Será mesmo? Então vamos falar um pouquinho com ele, que é cardiologista, Dr. Luiz Carlos Pereira Bim. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo Saúde. Olá, Alessandro. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Vamos falar um pouquinho sobre o coração, essa máquina que eu sou suspeito, mas acredito que seja a mais importante aí do corpo humano. O coração, ele movimenta só as emoções ou ele movimenta o corpo todo? Não. Essa história das emoções é até curiosa, né, e histórica, né? Antigamente, pela questão das pulsações, da sensação dos batimentos do coração, se acreditava que o coração, de fato, comandava as emoções. E, de fato, as emoções até podem afetar um pouco o coração, como a gente vai conversar depois, mas, de fato, a função primordial do coração é o bombeamento do sangue através dos vasos sanguíneos, através dos órgãos de todo o corpo humano, para que a gente possa manter esse fluxo de sangue bastante adequado para o corpo como um todo. Dr. Luiz Carlos, então, para quem está nos acompanhando agora, lá em casa, se vocês tiverem perguntas também, pode nos encaminhar, que eu tenho certeza que o Dr. Luiz Carlos vai poder responder todas as perguntas. A primeira delas é sobre uma doença que é muito comum, né, e que acontece muito, que é o infarto. Como que ele acontece? Quais são os sintomas? O porquê que ele acontece? O tratamento para essa doença do coração? É importante, acho que talvez um dos temas mais importantes quando a gente fala em cardiologia de maneira geral, porque o infarto ainda no mundo é a principal causa de morte no mundo, né? Em disputa, digamos assim, com o AVC, que é o acidente vascular cerebral, são as duas principais causas de óbito e morte no mundo inteiro. E no Brasil, recentemente era maior, o AVC passou agora recentemente, mas assim, ainda são as duas doenças que mais matam. E elas compartilham, né, alguns tipos de fatores de risco, alguns tipos de situações que vão levar essas doenças a acontecerem. Basicamente, o infarto, resumindo, é quando a gente tem uma obstrução repentina das artérias que levam sangue para o músculo do coração trabalhar, que são as artérias que a gente chama de coronárias. Então, geralmente, a pessoa tem alguma placa de gordura, alguma plaquinha que pode ou não estar obstruindo ali o coração, mas de uma maneira repentina ela se rompe, um coágulo se forma e entope aquela artéria, levando uma região, muitas vezes grande, do músculo do coração a entrar em sofrimento, em morte, e aí todas as consequências, né? Uma doença que quase metade das pessoas que sofrem não chegam ao hospital, porque morrem antes disso. As que chegam hoje, o tratamento avançou muito, então, graças a Deus, a mortalidade do paciente que consegue chegar ao hospital com infarto reduziu bastante, já foi até de mais de 50% nas décadas ali de 60, 70, e ao longo dos últimos 50 anos a gente teve muitos avanços, tanto em terapias de procedimentos, medicamentos, que conseguimos reduzir esse risco de morte para o paciente que infarta e chega ao hospital ao redor de 5 a 10%, dependendo de cada caso. Mas ainda assim é uma doença muito grave, né? Como a gente comentou, é uma das que mais mata, a que mais mata no mundo. E o que pode... Quais que são, para quem está nos acompanhando, quais que são os sintomas? Como que eu posso identificar que estou tendo infarto? Enfim, isso começa de uma hora para outra ou ele vai dando sinais? Isso é muito importante, né? Porque assim, a metade dos pacientes que têm infarto tem alguns avisos, digamos assim. Então já começa a ter sintomas semanas ou eventualmente até meses antes, né? Desde sintomas mais clássicos e mais claros, como uma dor no peito, né? Uma dor que muitas vezes a gente chama de angina, né? Que é aquela dor relacionada muitas vezes ao esforço. Então, aquele paciente que faz um esforço, uma caminhada mais ligeira, corre ou faz um esforço físico e começa a ter uma dor, muitas vezes em aperto, em pressão no peito, que pode se irradiar para os braços. É muito importante que se investigue, porque isso pode ser um dos sinais de alguma obstrução nessas artérias do coração que está se instalando, se está avançando, e quando isso instabiliza, que seria na ocorrência do infarto, muitas vezes é o quadro mais dramático, mais grave, que tem que ter um tratamento urgencial. Mas metade dos pacientes não. Metade dos pacientes não sentem nada de aviso antes, e quando sentem, já é o próprio infarto acontecendo.
né? E o que se recomenda? Principalmente se o paciente tem um episódio de dor importante no peito, uma dor que ou não tinha antes, ou tinha avisos e ela vem de uma maneira muito mais intensa, muitas vezes associada até a sintomas mais graves, como ficar pálido, suando frio e tudo mais, é um sinal de alerta muito grande. Então, neste momento, o paciente deve procurar imediatamente uma emergência para receber o tratamento adequado. E para quem identificou esses sintomas, como que acontece o diagnóstico? Antes disso, só recomendando uma coisa muito forte, né? Quando a gente fala em infarto, em AVC, são doenças que têm causas para isso, né? Então, assim, lógico que pode acontecer em pessoas jovens, sempre existe aquela história do meu primo que não tinha nada e aconteceu, isso de fato existe, mas a imensa maioria dos pacientes com infarto, eles têm doenças que levam a isso a acontecer. Então, diabetes, a hipertensão, a obesidade, o sedentarismo, os hábitos de vida inadequados, aquela vida extremamente estressante no dia a dia, então, o tabagismo, né, o cigarro. Então, são todos os fatores que vão aumentar muito o risco dessa doença acontecer. Então, todas as pessoas que têm isso, alguma dessas condições, já é um foco de prevenção, que a gente vai comentar depois, mas para a gente tentar prevenir que essas coisas não aconteçam. E uma vez que aconteceu, como que é feito o diagnóstico muitas vezes? O paciente chega ao pronto-socorro, o ideal é que um paciente com dor no peito, quando vai a uma emergência, que seja realizado no mínimo um eletrocardiograma, o mais rápido possível, porque o eletro, que é um exame relativamente simples, já nos dá muitas pistas, né? Inclusive os infartos mais dramáticos, mais críticos e mais graves, eventualmente até que precisam de procedimentos de urgência, como um cateterismo, muitas vezes a gente consegue identificar no ato do eletro já essa necessidade. E mesmo quando o eletro não tem essas alterações graves, existem alguns infartos, digamos assim, um pouco mais leves, né, mas que igual necessitam de tratamentos agressivos e tudo mais, mas que também são reconhecidos pelo eletro e às vezes pelos exames de sangue. Então, alguns exames de sangue acusam se o coração está em sofrimento agudo, ali, em sofrimento grave ou não, e também vão nos dar os próximos passos de tratamentos, medicamentos, procedimentos necessários para a estabilização. Falando em tratamento, então, quais são os principais tratamentos ou medicação? Tem que tomar medicação para sempre ou não? É por um período? Sempre buscando, claro, a avaliação do médico para fazer esse acompanhamento. Mas como que acontece esse tratamento? Claro. Quando o paciente tem um infarto, então, interna, né, ele recebe, além de vários medicamentos, que vão, muitos deles, ser contínuos para o resto da vida, porque eles vão atuar não só no momento do infarto, no momento dessa estabilização, mas até num segundo momento, numa prevenção de futuros infartos e futuros eventos que a gente chama, né? Então, são medicamentos que vão ficar o resto da vida. E muitas vezes o paciente com infarto, ele vai necessitar em algum momento, muitas vezes nos primeiros momentos ali da internação, de um cateterismo. E o que é o cateterismo? Que muitas pessoas perguntam e têm dúvidas, né? O cateterismo cardíaco é um procedimento bastante comum até, e muitas vezes a gente faz não só para o paciente infartado, mas mesmo para o paciente que está investigando uma dor no peito, ou como um exame diagnóstico mesmo, mas que seria um procedimento para enxergar as artérias do coração, que são as artérias coronárias que a gente comentou. E essas artérias, muitas vezes, esse exame vai identificar se tem obstrução, aonde que está essa obstrução, se tem mais de uma ou somente uma, que inclusive entender o padrão desses entupimentos, se tem muitos, se tem poucos e qual a localidade, vai direcionar se o tratamento vai ser só remédios, se o tratamento vai ser a colocação das famosas molinhas, né, cujo nome técnico seria stent, os stents coronários, né, que são como se fossem molinhas mesmo para abrir essas obstruções localizadas, ou em alguns casos até mais detalhados, mais graves ali, até a cirurgia cardíaca famosa de ponte de safena, em que se colocam algumas pontes, alguns enxertos para driblar essas obstruções. Mas são assuntos técnicos, assim, a decisão sobre um tratamento e outro depende muito de algumas questões técnicas desse cateterismo. Dr. Luiz Carlos falou antes que a questão da dor no peito, né, é muito comum e um dos sintomas para quem está desenvolvendo ou pode ter, enfim, um infarto. A questão da ansiedade, a crise de ansiedade. Eu tive há muito tempo crise de ansiedade e fazia eletro porque eles queriam ver se eu tinha problema no coração. E não tinha, era uma crise de ansiedade que acabava, né, tendo aquele aperto no peito, que é um sintoma semelhante.
como que eu faço para identificar quando eu estou com uma crise de ansiedade ou um problema do coração? É só fazendo eletro ou tem alguma outra forma? Claro, isso é um assunto muito importante, interessante, até porque é praticamente o nosso cotidiano em consultório, nas consultas, essa diferenciação, tanto para nós quanto para o paciente, do que é ansiedade, do que é dor no peito que preocupa, aquela dor no peito mais tranquila, né? E a gente se baseia em basicamente duas avaliações principais, até para definir os próximos passos de investigação. Uma é a avaliação da dor em si. Então, a dor cardíaca tem características um pouco mais específicas, né? Como a gente comentou, a angina, que é a dor cardíaca, ela tem características que, lógico, nem todo mundo vai ter aquilo, tem as exceções, mas via de regra, né? Seria uma dor, muitas vezes, retroesternal, que a gente fala, que é na parte atrás aqui desse osso duro do peito, que é o externo, muitas vezes em opressão, aperto, pode ser um pouquinho de queimação, mas muitas vezes tem uma sensação de peso, muitas vezes, e é comum que ela se irradie para os dois braços, para a região do pescoço, mesmo para baixo pode ter uma irradiação, e ela tem íntima relação com o esforço, geralmente. Então, o esforço piora a dor e o repouso tende a melhorá-la, né? Então, dores que fogem dessas características, principalmente dores que são enfincadas, dores que duram poucos segundos, dores que você consegue localizar com um dedo e aperta e dói, são dores que reduzem o risco de ser uma dor cardíaca. Zero nunca é, mas são dores que têm menos chance. E outra coisa é o paciente. Então, assim, via de regra também, pessoas jovens, principalmente mulheres que até a menopausa têm bem menos problemas de coração que os homens, tendem a ter menos chance de ter problemas. Lógico que hoje a gente vive num mundo que pessoas mais jovens já desenvolvem esses fatores de risco que a gente comentou, como hipertensão, tabagismo, diabetes, tudo mais. Então, tem gente jovem que pode ter dor do coração, né? Senão todos vão sair aqui achando que só porque é jovem está protegido e não é bem assim. Mas, de fato, pessoas jovens com dores que fogem dessa descrição clássica, o risco de ser alguma coisa relacionada à ansiedade ou problemas musculares, enfim, acaba que é um pouco maior. Na dúvida, sempre é bom investigar, né? Como eu brinco com os pacientes, e mesmo lá no hospital, junto aos residentes ali, dor no peito é uma coisa que nunca pode ser liberada sem a gente ter uma noção concreta de onde vem, né? Então, dor no peito é dor que tem que ser investigada. Então, pacientes que têm dor no peito podem ser investigados eventualmente com testes adicionais. O eletro simples de coração, no momento da dor, às vezes já ajuda e muito, né? Mas em alguns casos, mesmo com o eletro normal, dependendo do padrão da dor e do tipo do paciente, é importante se prosseguir nessa investigação. Então, os vários testes que as pessoas até conhecem no dia a dia, o ecocardiograma de estresse, o teste de esteira, que é bastante famoso, a cintilografia, que é um exame um pouco mais complexo, mesmo hoje a gente tem tomografias das artérias do coração. Então, a gente tem diversas maneiras de investigar dor no peito para tentar entender se existe algum risco maior de infarto ou algum risco maior para aquela dor ou não. Então, depende muito desse cenário, mas é muito comum e é importante que se investigue para ter uma noção de onde vem essa dor. Falando sobre fatores de risco, né, doutor? O senhor citou antes que a hipertensão é um dos fatores de risco. De que forma que ela influencia nesses problemas de coração? A hipertensão arterial, assim, se nós formos considerar todas as doenças do mundo, a hipertensão arterial é a doença mais comum. Para a gente ter uma ideia, assim, indivíduos até na faixa dos 50 anos de idade, mais da metade já tem hipertensão arterial. Indivíduos na faixa dos 70, 80 anos de idade, a cada 4, 3 têm hipertensão arterial. Então, é uma doença extremamente comum. E é uma doença caracterizada por elevações, seja em picos ou seja uma elevação sustentada do valor da pressão arterial. Geralmente, o critério que se usa é quando esses valores são acima de 14/9, né, ou 140/90. E é uma doença que, assim, ela aumenta muito a sobrecarga, aumenta muito a inflamação nos vasos sanguíneos, então ela predispõe ao risco de duas doenças principais, que é o infarto e o AVC, além de outras coisas. Pode causar problemas nos rins, problemas de visão, problemas do coração fraco e dilatado, que seria insuficiência cardíaca. Então, é uma doença que traz um risco muito aumentado de várias outras doenças graves. E justamente por ela ser muito frequente, é muito importante.
E onde que a hipertensão arterial é mais comum, né? Mais de 90% dos casos está associada a um pouco de tendência genética, mas a muito de um estilo de vida inadequado. Então, a obesidade, o sedentarismo, a falta de atividade física, a alimentação muitas vezes muito rica em sódio, né? A presença até de outras doenças concomitantes aumenta o risco do desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, é uma doença muito comum, muito fácil de se desenvolver se a pessoa não se cuida, que está intimamente relacionada com o risco dessas doenças mais graves do coração e mesmo AVC, né, que é uma doença neurológica, mas extremamente grave também. Outro fator de risco também, você citou que é o colesterol. Qual que é a relação dele com os problemas do coração? O colesterol tem uma base fundamental na gênese de todas essas doenças de coração e mesmo todas essas doenças que têm a ver com um processo que eu gosto sempre de explicar para os pacientes, que é o processo de aterosclerose. Esse é um termo médico, bonito, né, que às vezes as pessoas acham que é difícil de entender, mas basicamente quando a gente fala em placas de gordura, placas de cálcio, a gente está se referindo à doença que gera essas obstruções nas nossas artérias. Se acontecer no cérebro, pode gerar um AVC, se acontecer no coração, pode gerar um infarto, mas pode acontecer nas artérias das pernas e gerando problemas de circulação graves, pode acontecer em qualquer território de artérias do organismo. E é uma doença que tem envolvimento com isso. E essas placas que vão obstruindo as artérias, o composto principal delas, digamos assim, é o colesterol. Tanto que assim, a gente tem alguns tipos de colesterol que a gente dosa, inclusive no sangue, né? Tem o famoso colesterol bom, o famoso colesterol ruim, né? Muitas vezes, para explicar de uma maneira simples, né? O colesterol ruim é aquele preguiçoso, é aquele que vai varrendo a sujeira de baixo para o tapete. Então, ao invés de processar aquelas gorduras de uma maneira saudável, aquilo vai sendo depositado nas nossas artérias, criando essas placas. O colesterol bom faz o contrário, ele pega e processa aquela gordura, manda o fígado produzir algumas coisas, hormônios, as capas das células. Então, ele usa para algumas coisas positivas. Por isso que existe um certo balanço ali, um colesterol não compensa o outro, são análises diferentes, mas o colesterol ruim muito elevado está intimamente associado a um aumento do risco dessas formações, dessas placas de gordura e, consequentemente, as doenças mais graves. Tanto que tem muitas questões genéticas, mas muitas questões também envolvidas com alimentação e tudo que a gente comenta no dia a dia. E a insuficiência cardíaca, quando que ela acontece? Como que ela se caracteriza? A insuficiência cardíaca também é uma doença muito comum no nosso dia a dia como cardiologista. Muitas pessoas não conhecem muito, mas ela está presente bem mais do que a gente imagina. E ela, além de ter relação com todas essas doenças também, então uma insuficiência cardíaca pode ocorrer no paciente com infarto, como sequela do infarto, pode acontecer no paciente com hipertensão ao longo da vida, no paciente com diabetes ao longo da vida. Então, todas essas doenças podem levar um paciente a desenvolver insuficiência cardíaca, além de outras causas, né? Insuficiência cardíaca também pode vir como sequela de algumas infecções mais graves, como sequela de doenças genéticas específicas, mas é uma doença bem comum. E é caracterizada, como se diz mais comumente, como coração fraco, né? Algumas pessoas falam coração dilatado, né? Nem sempre o coração é dilatado, mas muitas vezes sim, isso acompanha. Mas resumindo, é quando o coração ele tem uma dificuldade de bombear o sangue de maneira adequada. Então, seja por estar mais enfraquecido, ou seja por perder um pouco a capacidade de relaxamento, que é um tipo diferente de insuficiência cardíaca, mas também bastante comum hoje em dia. Mas o principal sintoma que vem da insuficiência cardíaca, dessa incapacidade de bombeamento da maneira adequada, são as retenções de líquidos e os sintomas que acontecem disso. Então, a pessoa pode ter inchaços nas pernas de sintomas, mas muitas vezes essa retenção de líquido vai gerar sintomas respiratórios, porque o pulmão fica, às vezes, mais inchado com excesso de líquidos, a pessoa vai ter cansaço, vai ter falta de ar, não vai tolerar deitar muito retinho, muitas vezes ela deita retinho, começa a se sentir sufocada, tem que botar alguns travesseiros a mais ou levantar para tomar um fôlego, digamos assim, vai ter muita intolerância ao esforço físico. Então, ao fazer algum grau de esforço físico, vai sentir um cansaço mais fácil, uma falta de ar mais fácil, que são os principais sintomas, inclusive de alerta, né, para as pessoas procurarem investigar caso tenham, porque isso pode ser um dos sintomas que a gente encontra na insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca é um grupo também de doenças na cardiologia que tem tratamentos específicos, tem remédios específicos que vão, além de aliviar esse trabalho do coração,
algumas vezes até recuperar e devolver um pouco dessa força aí para o coração melhorar. Também tratamentos crônicos, né, muitas vezes sem prazo de término, assim, mas é uma situação importante que tem tratamento. O tratamento também avançou muito nas últimas décadas nesse sentido. Então, são coisas que têm solução, assim, mas temos que identificar aí atrás. Gente, vocês que estão acompanhando, então, o nosso Papo Saúde de hoje, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os mitos e verdades que envolvem o coração. Mas agora, eu quero saber, o que é o problema de válvula? Ele existe? Como é que ele acontece? Isso é bastante interessante, porque muitas vezes as pessoas falam de válvulas e coronárias e cateterismo, infarto, como se fosse tudo a mesma coisa. E, de fato, é uma questão específica da nossa área, né? Ninguém é obrigado a saber, mas são, digamos assim, doenças bem diferentes dentro da cardiologia, né? Então, quando a gente fala nas válvulas, a gente tem que lembrar que o coração é uma bomba, né? Ele bombeia o sangue através do corpo. E dentro dessas cavidades do coração, que são essas bombas, a gente tem válvulas que serviriam como se fosse para direcionar o fluxo de sangue dentro do coração. Então, quando a gente bombeia, a válvula funciona como uma porta. O coração contrai, essa válvula se abre, o coração passa de um lugar para o lugar seguinte, muitas vezes para as artérias, para onde o sangue é ejetado, e essa válvula depois se fecha para o sangue não voltar, para que siga sempre num rumo só, digamos assim. Então, existem diversas causas de problemas de válvulas, né, algumas relacionadas à idade, ao desgaste progressivo dessas válvulas, algumas vezes tem a ver com algumas doenças do nascimento, as válvulas já nascem com algum defeito de nascimento e também podem ter um desgaste. Existem algumas situações de infecções nas válvulas do coração, que é a famosa endocardite, né, uma doença inclusive bastante grave, que também pode acometer essas válvulas, e até em alguns casos mais raros, os infartos podem complicar com lesões nas válvulas por morte do músculo do coração que sustenta essas válvulas. Mas, resumindo, né, então, os problemas de válvulas são vários. A gente tem 4 válvulas no coração, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. As do lado direito, os problemas são mais raros, geralmente tem mais a ver com bebês, crianças, algumas situações específicas do nascimento. As do lado esquerdo são mais comuns e tem a ver com essas doenças que a gente comentou. Mas as do lado esquerdo, a gente pode ter 2 tipos de problemas principais, que é a estenose e a insuficiência. Uma delas, a válvula tem dificuldade de abertura, que é o mais comum, que seria a estenose aórtica, que é a doença de válvula mais comum, tem um pouco a ver com a idade, a calcificação das válvulas, e as insuficiências das válvulas é quando elas não fecham direito. Independente, a maioria das doenças de válvulas de graus mais leves até moderados, a gente geralmente acompanha e trata com medicamentos. Os casos mais graves, muitas vezes precisam de cirurgias ou procedimentos para correção, né, que são as causas talvez mais comuns de indicação de cirurgia cardíaca, por exemplo. E o tal do sopro no coração, o que ele é? Na maioria das vezes, o sopro tem a ver com condições de doenças valvulares. Lógico, tem outras causas, mas o principal é quando a pessoa tem alguma doença de válvula, isso gera um barulho no coração, e esse barulho a gente percebe no exame clínico como um sopro. Então, essa também é outra dúvida muito comum no nosso dia a dia, né? Se sopro é uma doença, o que é o sopro cardíaco? Então, o que eu sempre explico é o seguinte: o sopro é um barulho que a gente escuta. Se isso é uma doença ou não, a gente tem que ver, né? Existem sopros benignos, né? Sopros que a gente fala que são inocentes, que são até mais comuns em crianças. Muitas crianças têm sopros inocentes, que não tem nenhuma repercussão, nada por trás, e às vezes até somem ao longo da vida. Mas, de fato, muitos sopros têm envolvimento com buracos no coração, ou muitas vezes problemas de válvulas, que a gente tem que identificar até para fazer o acompanhamento correto, eventualmente em casos mais graves até corrigir. Outra pergunta que é muito comum: o que são as artérias entupidas? As artérias entupidas são muitas vezes as causadoras do infarto que a gente comentou, né? Então, as artérias, principalmente falando do coração, as coronárias, né, que são as artérias que levam o sangue para o músculo do coração trabalhar, quando elas entopem é justamente quando acontece o infarto, ou quando elas vão entupindo ao longo dos tempos, pode dar os sintomas que a gente identifica antes e já efetua o tratamento. E são os casos em que a gente vai indicar o cateterismo, que a gente comentou, eventualmente cirurgias, né? E promover, muitas vezes, medicamentos para prevenção dessas obstruções, para que elas não afetem ou afetem o mínimo possível aí a saúde do coração e do indivíduo como um todo. E um outro tema que também, quando se fala de coração, muitas pessoas usam, ou já, enfim, né, fazem esse uso, é do marca-passo.
Quando ele é, em que situação que ele é indicado ou utilizado? Para quê? Sim, isso é uma coisa bastante importante também, que os marca-passos tem muito a ver também com o assunto de arritmias, que acredito que é interessante a gente comentar um pouquinho. Então, um marca-passo, geralmente, quando que ele é indicado? Ele é indicado em situações em que, 90% das vezes, em que o coração está batendo devagar demais. Então, a pessoa tem arritmia, até só já dando um panorama geral, é quando o ritmo do coração está inadequado, como o próprio nome diz, arritmia, né? Então, quando o ritmo está... É tanto para mais lento quanto para mais rápido? Exatamente. Então, alguma coisa atrapalha o ritmo do coração. Então, ele vai bater ou mais rápido, ou mais lento, ou falhado, ou de maneira irregular. E isso é importante porque as pessoas muitas vezes pensam que a arritmia é uma doença. Não, a arritmia é um grupo de muitas e muitas doenças diferentes. Tem muitos jeitos desse ritmo do coração ser alterado, porque a parte elétrica do coração é uma parte, são doenças à parte, assim, extremamente complexas. Então, é um mundo à parte dentro da cardiologia. Inclusive, só de curiosidade, existe uma subespecialidade da cardiologia só para estudar arritmias, né? Então, realmente é um mundo à parte. E aí, dentro disso, existem algumas arritmias que fazem o coração bater mais rápido, e aí existem procedimentos para corrigir isso, medicamentos para se corrigir isso, e existem arritmias que fazem o coração bater muito lento, né? Muitas vezes a maioria dessas arritmias tem o que a gente chama de bloqueios. Então, muitas vezes tem regiões dessa parte elétrica do coração que estão falhando, que não transmitem direito esse impulso elétrico para fazer o coração bater, e faz com que o coração bata muito lento, e às vezes até falhe por períodos muito longos, né? E o que são os sintomas comuns? As pessoas começam a ter muitas vezes desmaios, porque chega uma hora que entre uma batida e outra a falha é tão grande que a pessoa chega a ter até uma falta de fluxo sanguíneo na cabeça e pode ter desmaio, podem ter cansaço, os outros sintomas. E o marca-passo vem nesse sentido, se coloca como se fosse uma caixinha de fósforo, né? Que é um gerador que a gente chama. Os fiozinhos que saem dele, que são os eletrodos que vão até o coração e que estimulam o coração para fazer com que ele não bata tão devagar, né? Para que ele bata na hora que precisa bater. Então, aquela famosa frase, quando o amor da sua vida diz, meu coração bate forte por você, vai procurar um cardiologista, porque, né, pode ser uma arritmia. Com certeza, o coração bater forte não é tão interessante assim na maioria das vezes, né? Se está batendo muito forte, pode ser só paixão? Até pode, mas é interessante fazer um check-upzinho, né? Dar uma olhadinha. Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Luiz Carlos. O coração, ele dói? Eu adoro essa pergunta porque ela é muito comum, tanto no consultório quanto no dia a dia, né? E o mais comum é que a gente já ouça a resposta, né? A pessoa já vem falando, porque até onde eu sei, doutor, coração não dói. E eu já falo, isso é mentira. Aí a primeira coisa que eu peço, tu conhece alguém que já teve um infarto, já teve alguma coisa de coração? Ah, meu vizinho, meu parente. Então pergunta para ele se quando ele teve um infarto o coração dele não doeu. E assim, isso é o principal ponto para a gente quebrar esse assunto. Então, o coração dói sim, né? A gente conversou bastante sobre a questão da angina, da dor do infarto, das dores no peito. Então, assim, o coração avisa sim, ele dói sim. Algumas vezes, se o infarto é muito grave, realmente não dá tempo de doer, a pessoa, infelizmente, falece ali quando é uma coisa muito dramática, mas muitas vezes ele dá sinais sim. Então, se tu está tendo dor no peito, a gente já conversou até sobre essas características, mas vai atrás, pode ser o coração dando aviso, pode ser só a paixão que tu comentou ali, mas é importante a gente avaliar bem, porque esse é um dos principais mitos que a gente tem que quebrar. Então, o coração dói sim, e isso é um dos grandes mitos da cardiologia. Doutor Luiz Carlos, e qual que é essa relação entre a ansiedade, pressão alta, que a gente não falou ainda sobre pressão alta, né? E esses problemas que decorrem do coração? Esse é uma outra coisa que a gente ouve também com frequência no consultório, que é essa associação de pressão alta, ansiedade, estresse, né? Hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, o estresse é praticamente uma regra para a maioria das pessoas. Então, assim, muitas pessoas chegam também comentando isso. Ah, não, eu não tenho pressão alta, ela só sobe quando eu estou estressado, mas está estressado o tempo inteiro e a pressão está alta o tempo inteiro. E o que é uma coisa importante da gente diferenciar? São doenças diferentes. Então, existe uma doença que é o estresse, a ansiedade excessiva, os quadros depressivos também, que muitas vezes essas coisas estão meio misturadas, né? E existe a doença que é a pressão alta.
E uma atrapalha a outra no sentido de quê? De que uma pessoa que tem a pressão elevada e está num grau de estresse que não está controlado, a gente vai ter mais dificuldade de controlar a pressão, mas são doenças diferentes. Então, a gente tem que tratar a hipertensão dessa pessoa, tem que dar uma atenção para a hipertensão, sem descuidar da parte do estresse e da ansiedade. E o contrário também. Então, a pessoa que às vezes vai atrás do foco dela é cuidar do estresse e da ansiedade, mas a pressão está sempre alta, a gente não pode deixar de tratar essa pressão. Então, tem que dar uma atenção ao estresse e à ansiedade, tem que tratar aquilo de maneira adequada, mas se eu não tratar a hipertensão desse paciente, ele vai estar em risco. Ele vai, ao longo do tempo, acumular a chance de acontecer aquelas doenças graves que a gente comentou. Então, é um mito que a pessoa só tem pressão alta por causa do estresse. São raríssimos os casos em que isso, de fato, pode acontecer, mas, na imensa maioria das vezes, são doenças diferentes presentes na mesma pessoa e que precisam de cuidados especiais para cada uma dessas condições. Muito bem, estamos chegando no final, então, do nosso programa. E para a gente encerrar, para você que está aí em casa acompanhando, Dr. Luiz Carlos, qual é o alerta geral de prevenção ou de cuidados com o coração? Isso é uma coisa muito importante, porque talvez um dos pontos que a gente mais aborda no consultório, mais aborda com os pacientes, e talvez mais difícil da gente convencer de fato as pessoas a praticarem esses hábitos de saúde e de prevenção cardiovascular de maneira geral, né? Um dado muito interessante que a gente tem, se a gente juntar todas as medidas de prevenção em termos de remédios, então se eu der o melhor remédio do mundo para colesterol, se eu der o melhor remédio do mundo para pressão, para diabetes, para o cigarro que a pessoa eventualmente fuma, tudo somado, eu vou conseguir reduzir o risco dessa pessoa ter uma morte por infarto, por AVC, um evento grave, em mais ou menos 50%. É bastante, né? Uma pessoa tinha uma chance de 100 ir para 50, já é algo interessante. Mas atividade física regular, dieta adequada, controle de peso, tudo isso é mais de 80% de chance de prevenção. Então, o maior poder de tratamento, de prevenção, está nas mãos de cada um de nós. Como fazer isso? Um estilo de vida saudável. É fácil? Não é. A gente sabe que na rotina corrida do dia a dia é difícil priorizar a nossa saúde, priorizar um tempo para destinar para atividade física, para uma alimentação adequada, mas o poder de prevenção dessas medidas é fundamental. Então, alimentação saudável, controle de peso, atividade física regular seriam talvez as principais dicas para a pessoa realmente conseguir atingir um bom nível de saúde de maneira geral, fora todos os outros benefícios, digamos, menores, né? Não só reduzir morte, mas aumentar a qualidade de vida, controle de doenças como depressão e ansiedade, redução de risco de câncer e outras doenças nesse sentido. Então, os benefícios dessas condições são enormes. Puxando para o meu lado, reduz bastante, e para os outros mais ainda também. Muito bem, então fica o alerta sobre os cuidados que você precisa ter para cuidar do coração e cuidar da sua saúde como um todo. Chegamos ao final do nosso programa, o papo estava muito bom, obrigada, doutor Luiz Carlos, ele que é cardiologista, esteve aqui conosco no nosso Papo Saúde. Obrigada por estar aqui conosco, por repassar o seu conhecimento e compartilhar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos aí e fico à disposição para próximas conversas aí. Com certeza. Eu espero, então, por vocês na próxima quinta-feira, no Papo Saúde, aqui na NGTV, às 20 horas, com um novo tema, com mais conhecimento, compartilhando com vocês saúde e qualidade de vida. Até lá!